Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você que está me assistindo tiver alguma história de terror que você queira me contar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envie a sua história. No vídeo de hoje eu vou trazer uma lenda urbana sobre uma barcaça, um navio que se tornou infame no século XIX nos Estados Unidos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Sempre existiram histórias sobre locais e objetos amaldiçoados. Por algum motivo, esses lugares e coisas atraem coisas insidiosas que fazem com que um infortúnio, a miséria e até a morte gravitem em torno deles. Há exemplos de terras amaldiçoadas, edifícios, ilhas, bonecas, carros, joias, tudo que possa ser imaginado, de lugares a objetos que tiveram algum caso de maldição anexada a eles. Um exemplo bastante estranho de uma história envolvendo o objeto amaldiçoado é de uma barcaça que se tornou infame no século XIX e em pouco tempo começou a atrair todos os tipos de acontecimentos sinistros. Tudo começou quando, em 1820, um conhecido empresário americano chamado Moses Taizé decidiu iniciar um serviço de travessia pelo rio Ohio, que fica na fronteira do meio oeste e sul dos Estados Unidos, passando entre as cidades de Lawrenceburg, Indiana, Tulsa e Kentucky. Ele levava passageiros e carga de costa a costa numa barcaça. Para ajudá-lo com a viagem, ele contratou um recém-chegado a Tulsa chamado William McGregor, que tinha acabado de se mudar para lá com sua filha adolescente chamada Eleanor. Embora McGregor fosse muito bom em construção e tenha ajudado a colocar a balsa em funcionamento, ele não era muito querido na cidade. Ele era descrito pelas pessoas como um bêbado e valentão de gênio difícil, e havia rumores dele estar envolvido em toda sorte de atividade criminosa. Mesmo acumulando uma reputação bastante ruim na cidade, a filha dele, Eleanor, começou a namorar um professor chamado Randolph Chester, e a partir desse ponto que a barcaça maldita começaria sua jornada para um mundo obscuro e sinistro. Até onde se sabe, o pai da moça, William McGregor, não aprovava o relacionamento. Ele proibiu a filha de ver o namorado Chester várias vezes, mas os dois pombinhos continuaram a namorar em segredo. Quando o McGregor finalmente descobriu sobre esse caso secreto, ele não gostou nem um pouco. Então, ele realizou um plano para matar o desafeto, no caso, o namorado de sua filha. Certo dia, ele confrontou os dois durante um de seus encontros, depois de tê-los seguido se escondendo à espreita em seu local favorito, numa área isolada da floresta. McGregor saiu do esconderijo e começou a disparar o seu rifle contra o casal, mas ele errou o adversário e acidentalmente alvejou a própria filha. Enfurecido, ele tentou atacar Chester, o namorado dela, com seu rifle, só que a arma estava descarregada. Então ele empunhalou como porrete,
mas o professor tinha uma pistola escondida em seu casaco. Foi então que Chester disparou a pistola e matou o pai de sua namorada. No fim do embate, havia 2 cadáveres esparramados na clareira, do pai e sua filha. Chester alegou que agiu em legítima defesa e, portanto, não foi acusado de nenhum crime na morte de MacGregor. De fato, quando a polícia descobriu que o pai de sua namorada estava usando a barcaça para realizar operações de contrabando de bens roubados e outras atividades ilícitas, parecia que Chester havia feito um favor a eles. Todo o incidente chocou a cidade, que normalmente era calma e pacífica, especialmente pela morte de Eleanor, que, ao contrário de seu pai, era muito popular e benquista na cidade. Essa foi uma época sombria, com muito luto e tristeza, mas o pior ainda estava por vir, já que outra tragédia cairia sobre a cidade de Tulsetown. Dizem que após a morte de Eleanor MacGregor, a cidade, que outrora era próspera, começou a enfrentar um declínio repentino. Muitos reputam essa decadência da cidade a uma maldição revogada por MacGregor no momento de sua morte, mas não se sabe ao certo se isso é mera lenda. Seja como for, essa foi uma época em que houve colheitas ruins, acidentes, mau tempo e várias calamidades que atingiram essa área, assim como problemas econômicos que conspiraram para fazer com que as pessoas começassem a se mudar da região. O êxodo em massa dos moradores tornou Tulsetown uma cidade fantasma. Contudo, a barcaça de Tulsey continuou em operação mesmo quando a cidade se desintegrava ao seu redor. Até que, em 1845, a balsa foi comprada pela proeminente família Pite, que a transformou em um luxuoso barco movido a vapor. Mas isso teria vida curta, até que um acidente estranho ocorrendo no motor causaria a morte de 5 pessoas em 1846. A embarcação avariada foi consertada e revertida à versão antiga quando Abraham Sanders Pite vendeu para John Kysek em 1860. John Kysek, assim como o antigo dono da barcaça MacGregor, também tinha má reputação. Ele era um brigão mal-humorado que sempre estava envolvido em atividades criminosas. Ele comprou a barcaça para fins insidiosos. Foi esse personagem desagradável que levaria a balsa a outro incidente sinistro. Foi quando, em 1862, Michael Pite, que era filho do patriarca e ex-proprietário da barcaça, pegou a balsa para Kentucky no caminho de volta a Cincinnati, junto com um associado chamado Wilson Adams. Os dois eram conhecidos por serem bastante ricos e, de fato, eles carregavam uma quantia de $1.000, o que era uma quantia considerável naqueles dias. Eles imediatamente se destacaram entre os pobres e rufiões que Kysek levava através do rio. Tanto que isso fez com que o capitão da balsa e seus 6 tripulantes planejassem roubar essa dupla. Sentindo uma premonição que Kysek e seus homens tinham planos malignos, Pite habilmente os informou que havia colocado todo o dinheiro no banco antes de deixar Cincinnati, mas Adams deu a entender que carregava algo consigo. Quando estavam perto de chegar a Kentucky, foi então que os bandidos começaram a agir. Eles atacaram os 2 comerciantes e os arrastaram para o porão. Lá, Pite ainda conseguiu sacar uma arma e atirar contra os ladrões, mas, em maior número, eles acabaram por dominá-lo. Em seguida, os 2 foram literalmente massacrados pelo bando. Para se livrar das evidências do crime, os cadáveres foram esquartejados e lançados no rio, amarrados em trouxas com pedras para afundar no mar. O desaparecimento dos 2 rapazes
obviamente levantou suspeitas sobre o capitão Kysix e seus homens, mas, como não haviam provas, nada pôde ser levantado contra ele. Entretanto, Kysix começou a ficar paranoico, acreditando que alguns de seus associados, mais cedo ou mais tarde, confessariam o crime. Ele então passou a trair os homens um a um para a barcaça, usando qualquer pretexto. E assim, no meio da viagem, ele os assassinava usando veneno, arma de fogo ou faca. Feito isso, levava então os corpos para o porão, onde os esquartejava e jogava os restos nas águas do rio Ohio, conforme havia feito anteriormente em outro crime. O capitão se livrou de pelo menos 5 de seus colegas dessa maneira, sendo que um dos envolvidos, um rapaz chamado Tom Robbins, foi mais esperto e conseguiu fugir. Alguns anos depois, Kysix, que era um simpatizante do Sul durante os tempos da Guerra Civil, conheceu um ex-soldado da região chamado George Fuchs. Aparentemente, Fuchs fazia viagens regulares na barcaça e dormia no porão, mas ele reclamava de experimentar pesadelos macabros naquele lugar, envolvendo homens horrivelmente mutilados. Certa noite, sem nenhum motivo aparente, Fuchs foi até o quarto do capitão Kysix e cortou a sua garganta. Ele foi encontrado em choque ao lado do corpo degolado com uma faca ensanguentada ainda em sua mão. Fuchs não soube explicar por que havia feito aquilo, mas disse que os espíritos de homens que haviam morrido no porão usaram ele como instrumento para sua vingança. O ex-soldado foi considerado insano e por isso foi internado em um asilo para paramilitares, onde morreria anos mais tarde. Depois disso, a barcaça foi comprada pelo juiz local do Kentucky, o capitão James Torrey, que manteve o trajeto em operação por algum tempo, apesar de não ter sido nem um pouco lucrativo. Torrey relatava histórias estranhas sobre sons misteriosos, como gritos, choros e risadas, que vinha do porão da barcaça. Ele ainda dizia que em dias especialmente quentes, o porão exalava um fedor de carniça insuportável e que as pessoas que dormiam nele despertavam de pesadelos aos gritos. Sendo juiz, James Torrey começou a pesquisar a história da embarcação até que ele conseguiu localizar Tom Robbins, que vivia no Kansas. Foi então que o Tom relatou toda a sua história da embarcação e confessou ter participado do assassinato dos comerciantes Michael Pite e William Adams anos antes. Além disso, ele revelou suas suspeitas de que vários comparsas teriam sido mortos no porão. O serviço de transporte foi desativado em 1875. As pessoas temiam que a balsa era mal assombrada e poucos tinham coragem de viajar nela através do rio. Mas a história ainda não terminava por aqui. Em 1892, um capitão chamado William Huff assumiu a operação acreditando que as histórias sobre maldição não passavam de mera superstição. Mas não demorou muito para que a embarcação se acidentasse num banco de areia. A causa para o acidente teria sido uma briga que eclodiu no convés entre 5 tripulantes bêbados e passageiros. O acidente matou 2 pessoas e deixou pelo menos 5 feridas. A barcaça, embora tenha sido seriamente danificada devido ao acidente, foi recuperada do banco de areia e rebocada até uma doca para reparos. Considerando que haviam muitas outras balsas operando na área na época e que nenhuma delas havia sido assombrada por tanto infortúnio e morte, começaram a circular rumores de que ela era realmente amaldiçoada. Uma história popular dava conta de que a 13ª pessoa a possuir a balsa encontraria uma ruína terrível. Isso não impediu que, uma vez reparada, a balsa ainda mudasse de dono várias vezes. Aparentemente, essa balsa, que era chamada de Lawrenceburg Ferry, permaneceu em operação até 1947,
quando faliu com a abertura da mais sofisticada balsa chamada Aurora Ferry. O último registro que se tem da barcaça maldita é que ela teria sido destruída e queimada pelo seu último proprietário, o homem chamado David Radcliffe, que, sendo o 12º dono, não se sentiu à vontade para passá-la adiante. Radcliffe teria ordenado que ela fosse levada para o rio, fosse coberta de gasolina e, por fim, incendiada, embora isso possa ser apenas um rumor. Outro boato é que, enquanto a barcaça maldita afundava, ela emitiu sons semelhantes a gritos e um fedor horrível de carne queimada. Por fim, embora essa seja uma história de esquisitice assustadora, com tantos relatos sinistros, ninguém pode saber ao certo se a história macabra é mesmo real.